Boa tarde, crianças! Como vocês estão? Vamos para mais uma aula de revisão de matemática para a nossa primeira avaliação da terceira unidade, tá bom? E os assuntos, vamos relembrar aqueles assuntos que nós estudamos, como igualdade e sequências, né? Nós estudamos lá. Também estudamos simetria e simetria de reflexão e um pouquinho, um iniciozinho lá de fração, tá bom? Então vamos começar por sequências. A sequência, como a Pro já havia dito, ela está presente em vários momentos da nossa vida, certo? Como, por exemplo, o nosso calendário, que existe uma sequência dos meses do ano, né? Em cada mês existe uma sequência de dias, né, da semana, que é segunda, terça, quarta, quinta, é uma sequência. E assim sucessivamente. Existem vários outros exemplos, como uma fila de um banco, que é quem vai, a sequência vai do primeiro até quem vai chegando, vai ficando sempre atrás. E outras, como na nossa chamada, nossa chamada da sala de aula, que é uma ordem alfabética. Os alunos são colocados em ordem alfabética, é uma sequência de ordem alfabética. Vamos lá. Mas se eu coloco aqui 0, 3, 6, 9. Vamos lá. Se eu coloquei aqui no quadro 0, 3, 6 e 9, o que acontece aqui? É uma sequência. Mas essa sequência se dá como? Como é que ela está acontecendo aqui? Se de 0 eu pulei para 3, de 3 eu pulei para 6 e de 6 eu pulei para 9. É uma sequência que se dá com os números de 3 em 3. Ou seja, de 0 eu fui para 3, de 3 para 6. Então, 3 mais 3, 6, 6 mais 3, 9. E aí vai uma sequência. Vamos lá. E essa sequência, o que acontece? Ela pode ser finita, ela pode ter um fim, ou ela pode ser infinita. É quando ela não possui um fim, certo? Então, quando você for realizar qualquer atividade de sequência, você vai lembrar sempre disso, que uma sequência infinita é aquela que não tem fim, e finita é aquela que tem um ponto, que a gente coloca um final nela, certo? Outra coisa, nós dizemos que é um número, eles são múltiplos do outro quando esses números resultam da multiplicação de um número natural por todos os outros naturais, certo? Então vamos lá, quando nós vamos aqui, ó, contando de 2 em 2 a partir de 0, nós multiplicamos por 2 qualquer número natural. Se eu multiplico 2 vezes 1 é igual a 2, 2 vezes 2 igual a 4, e assim sucessivamente. Em outra coisa aqui que nós podemos, né, na sequência aqui que nós vimos aqui no livro, na página 5, que 2 ele é um divisor dessa sequência. Dizemos que um número é divisível por outro quando nessa divisão não sobra resto. Como é isso, Pro? Se eu tenho, vamos lá, se eu tenho aqui um número, por exemplo, pode ser um número ímpar, né? Como um aluno falou hoje na aula, um número ímpar. Vamos lá, se eu tiver aqui o número 9, ok? E eu quero dividir esse número 9 para 3 pessoas, ok? Quero dividir o número 9 para 3 pessoas. Vamos lá. Eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? 9 bolinhas. E eu quero dividir para 1, 2, 3 pessoas. Se eu quero fazer essa divisão, certo? Eu vou pegar aqui, vamos dividir em partes iguais, ok? Que vai dar o quê? 3 para cada pessoa. Sendo assim, esse número 9, ele é divisível por 3? Sim. Sobrou algum resto nessa divisão? Não. Por quê? Porque quando eu multiplico, certo? Quando eu aqui multiplico o número 3 por ele mesmo, né? Que é o número divisível, eu vou fazendo a multiplicação. Se eu pego aqui, ó, 3 vezes 1,
é igual a 3. Então, não é o 1. Então, eu vou para 3 vezes 2 é igual a 6. Então, ainda está pouco para 9, não é? Então, nós vamos lá. 3 vezes 3 é igual ao quê? 9. Então, se eu achei na multiplicação um número 3 multiplicado por ele mesmo é igual a 9, então 9 dividido por 3 é igual a 3, certo? Então, nós dizemos que um número é divisível por outro quando não sobra resto. Não é só quando o número é par, como o aluno perguntou. Só se divide se for número par? Não. Se o número ele for ímpar, ele também pode ser divisível por outro, porque divisível não é ser ímpar ou par. É quando o número, né, quando se divide ele, não resta nada, não sobra, o resto dele é igual a 0. Certo? Entendido aí? Vamos passar para igualdades. Igualdades é um assunto também bastante fácil, né? Bastante interessante, que nós já sabemos, a Pro já explicou aqui, que se um termo, né, tem, vamos lá, se um membro, aqui o primeiro membro e o segundo membro, vamos lá, primeiro membro e segundo membro. Se o primeiro membro ganhou uma nota de R$20, mais outra de 20 e mais outra de 20, é igual a um mesmo que ganhou uma nota de 20 ou mais uma de 10, certo? Mais, se ele ganhou uma cédula de 20, mais uma de 10 e mais uma de, eu vou colocar aqui, uma de 5, fica melhor. Duas de 5, vamos lá. Ele ganhou 2 cédulas de 5, mais uma de 10 e mais uma de 50. Não, gente. Aqui, vamos pular isso aqui. Não é 50, não. Mais uma de 20 e mais uma de 20. Ok? Vamos lá. Se eu ganhar aqui, ó, 5 mais 5, 10. Com mais 10, 20. Com mais 20, 40. Com mais 20, 60. Então, 20 mais 20 mais 20, 60. Esse aqui, o primeiro membro, ganhou a mesma quantidade que o segundo membro. Porque na divisão, ou quando você soma as cédulas, independente de serem diferentes, mas os valores são iguais. Então, aqui tem R$60 e aqui também tem R$60. Vamos lá. Se esse primeiro membro gastou em uma saída sua, vamos dizer que ele gastou aqui uma cédula de R$20, né? Ele gastou uma cédula de R$20 e o daqui gastou uma de 10 e duas de 5, certo? Vamos lá. Aqui é o mesmo valor que aqui. Então, significa que aqui vai ficar o mesmo valor. Vamos lá. Vai ficar a mesma coisa. Se aqui eu tirei 20, ficou o quê? 40. Se eu tenho 40 aqui, aqui também eu tirei 20, ficou 40. Isso significa que em uma subtração, certo? Não se muda, no que muda, melhor dizendo, em uma subtração, em uma igualdade, ao subtrair o mesmo valor, olha, se eu subtraio o mesmo valor, eu venho e obtenho uma igualdade, uma nova igualdade, né? Ou seja, eu subtraí 20 daqui, 20 do segundo membro, eu tenho uma nova igualdade. Porém, se eu acrescentar, vai ser a mesma coisa. Eu tenho uma nova igualdade se eu acrescentar os mesmos valores. Só vai mudar se eu tirar de um valor diferente do outro. Certo? Vamos para o próximo assunto, que é aqui simetria. Certo? Simetria, que está lá na página 22 do seu livro de matemática. Nós estudamos na simetria, né, algumas figuras. A Pro explicou que se você tem uma figura e essa figura você divide ela ao meio com uma linha, ou você dobra o papel, você pegou aquela figura, vamos lá, eu vou desenhar aqui um coração, certo? E vou desenhar aqui uma flor, certo? Uma flor, vamos lá, desenhando aqui uma flor.
Vamos lá. Se eu pego aqui, vamos dizer que esse coração ficou exatamente igual, né? Aqui. Deixa eu fazer aqui para ficar um pouquinho mais parecido aqui. Aí o que é que vai acontecer aqui? Olha. Fiz aqui o coração. Passei uma linha ao meio e passei aqui uma linha ao meio. Quando eu divido esse coração ao meio e a linha ela divide em partes exatamente iguais, a ponto de, se eu dobrá-lo, as partes vão se unir e vão ficar iguais, eu tenho aqui um eixo de simetria, certo? Mas se eu não tenho partes iguais, aqui eu não tenho um eixo de simetria. Então aqui eu tenho uma figura simétrica e aqui eu tenho uma figura assimétrica. Por quê? Porque toda figura que houver apenas pelo menos um eixo de simetria, ela é simétrica. Se ela não tiver nenhum eixo de simetria, ela é assimétrica. O mesmo nós temos na figura de reflexão, certo? Simetria de reflexão são duas figuras que são exatamente iguais e têm a mesma distância, né? Você, ao dobrar a página, ou seja, quando você dobra aqui a página, você tem, tá vendo? Dois eixos, as figuras exatamente iguais e o reflexo dela, certo? Vamos agora um pouquinho para fração, em fração. As frações, né, que nós vamos estudar. Nós temos aqui o quê? Uma receita. Nós observamos na página 38 do nosso livro, uma receita com algumas medidas, ok? E essas medidas estão assim, certo? E vou colocar só mais um aqui. 1/3. Pronto. Eu tenho aqui 1/2, ok? Que se escreve 1/2. E tenho aqui essa outra que eu escrevo assim, 1/3. Mas vamos saber o que é isso? Esse primeiro termo, ele é chamado, vamos lá, de numerador, certo? Numerador. Numerador. E o segundo termo é chamado, esse aqui, ok? Esse primeiro, numerador. E o segundo termo, ele é chamado de denominador. Sendo assim, o que é que acontece? Quando você vai, né, fazer alguma receita, você sempre vai encontrar frações. E aí, o que é que acontece? Nas frações, ele se escreve assim. Agora, como é que eu representaria 1/2? Vamos lá. Se eu quero representar 1/2, eu vou fazer um círculo, ok? E eu vou o quê? Dividir esse. E a parte que eu pintar é 1/2. Dividir ao meio. Essa outra figura, se eu fosse representar, seria assim, ó. 1/3, né? Olha. Vamos lá. Digamos que ficou aqui igual. Partes iguais, ok? Aí, 1/3. Certo? Eu pintei 1/3 da figura. Ou seja, vamos lá. Para frações denominadas iguais a 10, 100 ou 1000, nós chamamos de décimos, centésimos ou milésimos, respectivamente. Porém, se eles estiverem, quando os denominadores forem maior que 10, diferente de 100 e de 1000, como é que nós vamos representar? Vamos lá. Se eu tenho aqui um número, certo? Uma fração, a qual ela tem 1/12. Como é que eu vou escrever essa fração? 1/12 avos. Então, toda fração que você encontrar que tiver dessa forma, aqui não for 10, não for 100 e não for 1000, acima de 10 no caso, será
no caso, avos, representado pela palavra avos, certo? Então, quando você for fazer todas essas representações, aí você já sabe. Cheguei lá, tem uma fração que aqui é 15. 15 avos, certo? Vamos lá, do 1 ao 9 é diferente. 2, 1 meio. 3, 1 terço. 4, aí você já sabe que é 1 quarto. E aí vai, 1 quinto, 1 sexto, 1 sétimo, 1 oitavo e 1 nono. Agora, passando disso, chegou no 10, você já sabe que chegando no 10, ele é décimo. 1 décimo. 11. 11 avos. Entenderam? Pronto. Espero, meus amores, que vocês tenham aprendido um pouquinho com a Pro e até a próxima aula.